Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto maravilhoso. Eu gosto muito de ensinar sobre isso. Muitas pessoas não conseguem entender esse assunto, porque esse assunto ele tem duas partes. Algumas pessoas elas focam apenas numa parte, esquecem da outra e acabam trazendo muita confusão para o corpo de Cristo. Eu queria que vocês lessem comigo esse texto que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Eu deixei aqui marcado de azul para você poder enxergar melhor, que diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Outra tradução vai dizer: quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. E aí você pergunta: ué, mas quem é santo vai se santificar? Mas se eu já sou santo, como eu vou me santificar? Ou seja, ou eu já sou santo, ou eu preciso me santificar. Se eu ainda preciso me santificar, isso significa que eu ainda não sou santo? E aí você vai ver pessoas focando em uma dessas duas partes. Algumas pessoas vão focar muito no sentido de que você já é santo, Jesus já te santificou, e você não precisa mais se santificar porque você já é santo. Outras pessoas elas vão focar na parte de que você precisa se santificar e que você não é santo ainda. Você ainda é um pecador e precisa se santificar. Só que essas duas visões estão totalmente equivocadas. Porque quando o texto ele diz o que é santo, santifique-se ainda, as duas afirmações são verdadeiras. Sim, você já é santo. Sim, você ainda precisa se santificar. A questão é, em que nível você já é santo e em que nível você precisa se santificar? Então existe um lugar na palavra de Deus, um aspecto de santificação, onde você já é santo. E existe um outro aspecto onde você ainda precisa se santificar. Então deixa eu explicar para você uma coisa. Jesus Cristo te santificou por intermédio do seu sacrifício. O sangue de Jesus te lavou de todo o pecado e agora você é santo. Essa é a sua posição diante de Deus. Essa é a sua condição em Cristo. Você é santo. Ponto. Isso é pela graça, você não fez nada por isso. Você é santo por causa do que Jesus fez. Agora, quando diz o que é santo, santifique-se ainda. Isso significa que porque você foi santificado, você não apenas recebeu uma condição, um status de santo, mas você recebeu uma natureza santa. Você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. E por causa disso, agora você pode se santificar. Você pode santificar a sua vida. Você pode santificar os seus pensamentos. Você pode santificar o seu comportamento. Ou seja, eu sou santo e agora eu vou me comportar como santo. Eu vou viver à altura daquilo que eu já sou em Cristo. Isso é me santificar. Eu quero ler um outro texto com vocês aqui. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O que seria essa santificação que eu mesmo exerço, né? Que não depende só de Jesus, porque a primeira santificação ela é de graça. Eu fui santificado simplesmente porque eu criei em Jesus. Agora existe uma santificação que depende de mim. E é sobre isso que eu quero falar com você. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, é uma coisa que as pessoas que pregam uma graça de forma irresponsável,
elas pregam de tal forma como se você não precisasse mais fazer nada para agradar a Deus. A partir do momento que você está em Cristo, você já é agradável a Deus, então você não precisa agradar a Deus. Tudo que você faz, Deus já se agrada de você. Isso não é verdade. Existem coisas que nós fazemos que desagradam a Deus. Se Paulo está dizendo que ele ensinou aos irmãos qual era a maneira que eles deveriam viver a fim de agradar a Deus, é que significa que existem maneiras de viver que desagradam a Deus. Quando um santo não vive em santidade, ele ainda é santo, mas não está vivendo em santidade, e assim ele está desagradando a Deus. Paulo diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, ou seja, eu posso desagradar o Espírito Santo. Se eu posso agradá-lo, isso significa que eu também posso desagradá-lo. E como é que eu agrado? O texto aqui está dizendo que eu agrado com a minha maneira de viver. Então, se eu posso agradá-lo com a minha maneira de viver, eu também posso desagradá-lo com a minha maneira de viver. O versículo 2 diz: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Presta atenção aqui. Olha a palavra santificação aqui. Paulo está dizendo para a igreja: esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a igreja? A santificação. Aí eu pergunto, a igreja já não foi santificada pelo sangue de Jesus? Por que Deus ainda quer que ela seja santificada se ela já é santa? De que santificação Paulo está falando aqui? Vamos continuar, diz: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha que interessante, Paulo está ligando a santificação ao comportamento. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, qual é a santificação que é a vontade de Deus agora? Que eu mude o meu comportamento, que eu me abstenha das práticas pecaminosas. Então isso já não depende mais de Jesus, isso depende da minha atitude, depende da minha resposta àquilo que Jesus já fez. Se eu vou desenvolver a santidade que eu já recebi ou não, se eu vou andar no Espírito, porque o meu Espírito já nasceu de novo, e eu posso escolher andar no Espírito, mas eu posso escolher andar na carne. Sim, é Jesus quem me capacita, é o Espírito Santo quem me capacita, mas sou eu quem tomo a decisão. Se dependesse do Espírito Santo, todos os crentes estariam andando em santidade. Porque o Espírito Santo, ele não é ele não é um incompetente. Se eu andar em santidade, a responsabilidade do Espírito Santo, então era para todo mundo estar andando. O Espírito Santo, ele me dá a capacidade, ele me dá o poder, mas a decisão é minha. Eu posso decidir viver no pecado. Essa é uma escolha minha. E eu posso decidir viver em santidade. Essa é uma escolha minha. E quando eu digo que eu posso viver em santidade, é porque eu posso mesmo. Porque a obra que Cristo realiza em mim, ela me capacita a fazer isso. Porque se eu ainda estou naquele estado de pecador, de não conseguir viver em santidade, então me desculpe, querido, eu não nasci de novo. A Bíblia diz que eu sou uma nova criação, uma nova criatura, e se eu ainda estou no mesmo estado que eu estava antes de não conseguir viver longe do pecado, que nova criação é essa? Será que Deus me criou de novo, mas eu continuo da mesma forma? Se Ele me criou de novo, então eu devo ser uma pessoa diferente? Antes eu não podia viver longe do pecado, porque o pecado tinha domínio sobre mim. Agora eu estou debaixo da graça e o pecado não tem domínio sobre mim. Mas se eu quiser, eu posso me colocar debaixo do domínio do pecado. O fato do pecado não ter domínio sobre mim não significa que eu não possa viver no pecado. Significa que agora eu tenho escolha. Eu posso viver em santidade porque eu tenho uma natureza santa dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho relacionamento com Jesus Cristo, com a palavra. E eu tenho um Espírito vivo. E eu posso andar nesse Espírito, eu posso andar em Espírito, eu posso ser guiado pelo Espírito, eu posso alimentar o meu Espírito a fim de que o que se manifesta na minha vida não são mais as obras da minha carne, mas os frutos do Espírito. Agora, isso é uma escolha. É uma escolha. Fica sentado na frente da televisão
o dia todo, o mês inteiro, e veja em qual santidade que você vai andar. Fica sem orar nem um dia. Pare de orar, pare de ler a Bíblia, pare de ter relacionamento com o Espírito Santo e você vai ver em qual santidade que você vai andar. Em nenhuma. Em pouco tempo você vai estar vivendo uma vida totalmente caída, pecaminosa, porque a escolha é sua. Paulo disse, andai em espírito. É uma ordem. Você pode andar ou você pode não andar, mas a Bíblia diz que você deve andar. A Bíblia não diz que o Espírito Santo vai te fazer andar no Espírito. Não, você vai andar no Espírito se você quiser andar no Espírito. Então veja o que o texto está dizendo. Versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual santificação? Que vos abstenhais da prostituição. É você quem se abstém, não é o Espírito Santo que tira a prostituição de você. É você quem decide se abster. Ai, mas eu não posso, eu sou fraco, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço eu não aprovo. Querido, isso daí não é a conduta do crente. Romanos capítulo 7, Paulo não está falando do crente. Paulo está falando da pessoa que está debaixo da lei. O crente não está no capítulo 7 de Romanos, o crente está no capítulo 8. Quando Paulo diz que nós temos agora o Espírito Santo e se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. O capítulo 8 fala da igreja. No capítulo 6, Paulo disse assim, vocês foram libertos do pecado, por isso não apresenteis os vossos membros como instrumentos do pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Ora, se eu posso decidir não viver no pecado, se Paulo está dizendo que o pecado não tem domínio sobre mim, como que agora no capítulo 7 ele vai dizer que o que eu quero fazer eu não faço? Ele está falando ali sobre o sentimento de alguém que está debaixo da lei. Aquilo ali é uma analogia que Paulo está fazendo. Paulo não está falando da sua condição, muito menos da condição da igreja. Senão isso seria uma contradição com o capítulo 6, onde ele disse que a igreja tem vitória sobre o pecado. Onde ele disse assim, não permita que o pecado reine em vosso corpo mortal. Ora, se ele está dizendo isso para mim, é sinal de que eu tenho essa autoridade. Eu posso dizer não para o pecado. Se não, querido, então o Espírito Santo não fez nada na minha vida ainda. Eu preciso me converter, eu preciso nascer de novo. Vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente que ele é vingador. Ou seja, se você decidir viver na carne e se você ainda ofender o seu irmão no tocante a isso, por exemplo, uma pessoa uma pessoa dentro da igreja, por exemplo, que está seduzindo uma filha de Deus e levando essa filha de Deus para o pecado, Deus vai se vingar de você. É isso que o texto está dizendo. Eu sei que o povo da graça não gosta desse. Então vai ter que rasgar esse texto da Bíblia, querido. Ok? Paulo está dizendo que ele ensinou a igreja, olha, e que ninguém nesta matéria, qual matéria? Lascívia, prostituição. Verso 6, e que ninguém nesta matéria ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como vos avisamos e testificamos claramente, ele é vingador. Se você não concorda com isso que Paulo está falando aqui, faz uma máquina do tempo, volta no tempo, ou então se mata, vai para o céu. Não sei se você vai para o céu, se você se matar, mas vai lá falar com o apóstolo Paulo, vai reclamar com ele, porque foi ele que escreveu isso aqui. O povo diz que está pregando a graça baseado em Paulo, mas falam coisas que Paulo nunca falou. E dizem coisas que são contrárias às coisas que Paulo falou. Paulo está dizendo aqui que Deus quer que você se santifique. Como? Se abstendo da prostituição. E ele ainda está dizendo que se você não fizer isso, se você não apenas viver na prostituição, mas ainda
fazer mal ao seu irmão no tocante à prostituição, Deus vai se vingar de você. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, querido, santificação não tem a ver apenas com o que Jesus fez em você. Santificação também tem a ver com a decisão que você toma, com a forma como você vive. Você pode viver em santificação ou você pode viver no pecado. Você é santo, sim, porque Jesus te santificou. Mas quem é santo, santifique-se ainda, como está lá no nosso primeiro texto. Agora olha que interessante o que Paulo fala aqui no verso 8. De sorte, quem rejeita estas coisas, que coisas? Esses ensinamentos que ele está dando aqui. Não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito. Ou seja, quem rejeita isso tudo aqui que eu estou falando, não está rejeitando a mim, está rejeitando a Deus. E da mesma forma eu falo para quem estiver assistindo esse vídeo e não estiver concordando com o que eu estou falando. Eu não me preocupo, você não está me rejeitando. Você está rejeitando a palavra de Deus. E quando você abraça esse ensinamento, você não está abraçando o ensinamento de um homem. Você está abraçando a santa e gloriosa palavra de Deus. E essa é uma das melhores formas de você trazer santidade para a sua vida. É você abraçar a palavra de Deus. Tiago, ele disse: recebam com mansidão, humildade, a palavra que em vós é enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas.